O grande desafio do marketing digital: como aumentar a conversão sem aumentar o tráfego. Bora falar disso depois da vinheta. Fala, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo ao canal da Salcio. Meu nome é Daltro Coutinho, sou estrategista de marcas e hoje falaremos, como eu já disse na vinheta, sobre uma das maiores dores do nosso marketing digital principalmente. Como que eu aumento a minha taxa de conversão sem colocar mais dinheiro no tráfego, sem necessariamente aumentar o meu volume de tráfego? Como que faz isso, Daltro? Marca. Simples, acabou o vídeo, pode encerrar por aqui. Não, é marca, mas qual que é o grande ponto? O que a gente pensa quando a gente está falando isso? Quando eu trago marca, vamos relembrar qual que geralmente é o maior problema. O maior problema, em geral, no B2B, não é necessariamente o volume de leads. Em geral, um problema não está no topo do funil, não é necessariamente o volume de leads. A gente falou um pouco sobre isso ali no vídeo falando de marketing e vendas, do desalinhamento entre eles. Recomendo que você assista se você ainda não viu, mas geralmente o problema não está no topo do funil. O problema está no meio do funil, quando a gente chega ali na fase de objeção, de quebra de objeções, onde essa quebra de objeções não é feita com muita clareza. E aí, onde que marca entra justamente nesse ponto, né? Marca vai ajudar em vários momentos. Ele pode ajudar a aumentar o volume de leads lá no topo do funil? Pode. Mas quando você estrutura a comunicação da sua marca, você vai ganhar o quê? Clareza na tua mensagem desde o primeiro momento. Então você vai ter uma promessa alinhada àquilo que se entrega, uma estrutura de comunicação que pensa diferencial estratégico, tático e itens obrigatórios daquela entrega, quebras de objeção para aquela entrega, e aí você vai ter esse lead passando de uma maneira mais fluida pelo seu funil, e aí você vai ter ele quebrando as objeções ali durante o processo. Quando você consegue quebrar as objeções dele com clareza e com confiança, a tendência é que você consiga aumentar a conversão. Então, o grande ponto aqui, quando a gente pensa em como é que eu aumento a minha taxa de conversão sem necessariamente aumentar o tráfego, sem ter que colocar mais dinheiro, sem fazer mais ações, é você otimizando aquilo que você tem. Isso é um benefício principalmente no cenário B2B, para empresas médias e grandes, em que a gente consegue atuar com muita velocidade, porque o que acontece geralmente? Geralmente eu tenho, vamos lá, 5 ações de marketing, cada uma delas está atirando por um lado diferente. Cada uma delas está falando de um tipo de benefício diferente. Por quê? Porque eu estou testando, eu estou vendo qual argumento que vende mais, eu estou vendo qual argumento que gera mais leads, qual feature que funciona melhor para cada canal e tudo mais. Quando você organiza o posicionamento da marca, quando você constrói esse posicionamento, define a estrutura da minha comunicação é essa, você passa a ter uma mensagem que ela vai em todos os seus pontos de contato na mesma direção. E aí você ganha muito. Lembra de uma estatística, eu não sei se você conhece essa estatística, mas 95% das pessoas que recebem uma comunicação de marca, ela não está pronta para comprar. E isso é estatístico, não lembro exatamente qual que é o instituto que passou essa estatística, mas é uma estatística real. E a gente hoje já tem muita consciência disso. Então o que vai acontecer? Essa tua comunicação, quando você atira para todos os lados, vamos chamar dessa forma, o teu cliente, o que ele recebe? Um monte de estímulos diferentes relacionados a você e ele vai achar que você não é nada, porque cada vez ele está vendo uma coisa diferente. E aí ele não vai entender exatamente o que a sua marca significa ou deve significar. Qual é a reputação que você está construindo? Se você está falando 5, 6, 7 coisas ao mesmo tempo, você não está construindo reputação nenhuma. Quando você alinha o seu discurso em torno de um diferencial estratégico que você tem, que o concorrente não comunica e que é muito difícil de ser copiado, você direcionando todo o seu discurso em torno dele, você vai fazer com que ele seja percebido. Então ele recebeu, vamos considerar que na jornada até o momento da decisão de compra, o teu lead recebe 10, 20
vai receber 10, 20 vezes a tua comunicação, vai receber 10, 20 inputs. Se desses 10, 20, todos eles vão na mesma direção, quando ele chega lá no momento da conversão, ele sabe exatamente quem é você, ele tem uma expectativa clara daquilo que ele vai comprar, e se essa expectativa for atendida, ele vai comprar, ele vai fechar a compra. Talvez ele não possa pagar se o seu produto tiver um ticket maior do que o bolso dele, mas aí é outra história. Aí é uma venda perdida, entre aspas, até por um bom motivo, porque você cobra aquilo que é justo, mas não é por um desalinhamento. Então, esse é um ponto bem relevante. Quando você tem um cenário diferente, onde cada item, cada momento você fala uma coisa diferente, esse cliente, caso ele chegue ali até o momento de decisão de compra, ele não tem uma expectativa clara e objetiva. E por não ter uma expectativa clara, quem vai determinar a expectativa dele vai ser ele. Como você não disse para ele o que ele deve esperar de você, ele escolhe o que ele vai esperar de você. E aí a sua chance de acertar é muito pequena, né? Convenhamos. Se ele decide na cabeça dele, sem te informar o que ele tem de expectativa, a sua chance de acertar é muito pequena. Por isso que a gente sempre fala, você construir posicionamento é você gerar a expectativa correta na mente do seu cliente, daquele que é o teu público-alvo. Porque quando você controla a expectativa, você consegue garantir que a entrega vai atender a expectativa e que esse cara vai sair satisfeito. E que ele vai comprar de você porque você está controlando essa expectativa 100% do tempo. Então esse é um grande ponto, tá? Então, quando a gente pensa em aumento de taxa de conversão sem mexer lá no tráfego, muitas vezes o que a gente está falando é de clareza, confiança e direcionamento de mensagem. E isso, um bom projeto de posicionamento de marca, seja ele feito com a Salcio, com qualquer outra consultoria internamente, com uma consultoria de Uganda, seja da onde for, você vai conseguir esse benefício. Um bom trabalho de posicionamento vai alinhar os seus discursos para que você não tenha mais problemas de clareza e direcionamento no teu tráfego. Beleza? Gostou desse vídeo? Achou que ele faz sentido? Então faz o seguinte, nosso ritual básico, tá? Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e comenta aqui embaixo o que você achou. Se você odiou esse vídeo, lembre-se de mandar para alguém que você não gosta muito para que essa pessoa também perca um tempinho de vida nele, beleza? Um grande abraço para você e tchau!